Na última mensagem que pregamos, capítulo de número 9, falamos sobre a aliança que os gibeonitas fizeram com Josué. O livro de Josué é um livro que contém muitas batalhas, inúmeras vitórias, pouquíssimas derrotas. É um livro que revela a história de um homem que foi obediente e temente a Deus, Josué, e que liderou o povo de Israel na conquista da terra de Canaã. Era uma terra vasta, uma terra formada por muitas cidades, eram cidades-estado, cidades que possuíam reinado, reis, e Josué então começou a conquistar essas cidades, liderando o exército de Israel. Eles estão tomando posse da terra de Canaã, terra que foi presenteada a eles. Aqui no capítulo 9, como eu disse, os gibeonitas fizeram uma aliança com Josué. Os gibeonitas enganaram Josué, porque Gibeão era uma cidade grande, forte, mas era uma cidade que estava na lista lá, né? Josué iria conquistar essa cidade, ele iria destruir essa cidade. Essa cidade também foi um presente de Deus. Só que os gibeonitas, eles foram astutos e eles acabaram enganando Josué. Josué acabou firmando uma aliança com os gibeonitas, pensando que eles faziam parte de um povo muito distante. E depois Josué foi descobrir que Gibeão estava ali pertinho, né, de Gilgal, local onde ele estava com o exército de Israel. E ele acabou fazendo uma aliança com os gibeonitas, enfim, não deu mais para destruir os gibeonitas, ele teve que manter a palavra dele. Mas ele está conquistando terras. E aqui no capítulo 10, Gibeão, que é esta cidade, esse povo que fez uma aliança com Josué, com os israelitas, ela foi atacada. E vejamos então o que aconteceu aqui, meus irmãos. Aqui encontramos uma das histórias mais assim surpreendentes da Escritura, aquela declaração, né? E o sol se deteve, né? A lua parou. Se encontra aqui. Diz assim então o texto bíblico, olha lá Josué capítulo 10, versículo de número 1. Gibeão, esta cidade grande, sitiada por 5 reis. Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e a havia destruído totalmente e feito a Ai e ao seu rei como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito. Porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram valentes, pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me. Iramos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: Não retires as tuas mãos e teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os valentes. Diz o Senhor a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os confundiu diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azecá e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azecá, e morreram. Mais foram
os que morreram pela chuva de pedra, do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Senhor, nos abençoe com tua palavra que foi lida, nos faças compreender, ó Deus, cada parte dessa porção bíblica e, acima de tudo, aplique, Pai, o ensinamento da tua palavra ao nosso coração nesta noite. Todos nós necessitamos ouvir a tua voz, e essas histórias que retratam as batalhas dos teus filhos trazem muitas lições. Que o Senhor abra o nosso coração, Pai, para que compreendamos essas verdades e sejamos transformados e encorajados por elas nesse tempo presente. É o que lhe pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui no capítulo de número 10, nós estamos diante de um dos momentos mais importantes na conquista da terra de Canaã. O povo de Israel está avançando, conquistando toda aquela terra. E aqui nós estamos diante, certamente, de um dos momentos mais importantes da conquista. Tudo, obviamente, era importante, mas nós estamos aqui diante de um fato, né, que revela uma importância ainda maior. A passagem em si, você prestou bem atenção aí, ela revela como Josué, com o seu exército, ele se apoderou de 5, pelo menos, cidades de Canaã. A passagem revela como Josué, com o seu exército, derrotou 5 reis de uma só vez e conquistou 5 cidades. Essa região era uma região difícil de ser conquistada, era uma região íngreme, montanhosa, fortes nações, ali havia muitos valentes, mas o Senhor conduziu o seu povo à vitória por meio de Josué. Eu digo que o momento foi muito importante porque Josué estava conquistando, uma cidade de cada vez. Ele conquistou, por exemplo, Jericó, depois ele conquistou a cidade de Ai, uma de cada vez, mas de repente Deus mandou logo 5 de uma vez. Então a conquista foi uma conquista assim abundante. Boa parte da terra, ou uma grande parte da terra, foi conquistada nesta batalha. E eu quero então caminhar aqui dentro do texto bíblico e mostrar para os irmãos como essa história se desenrolou e como essa história ela traz muitos ensinamentos para a nossa vida. Então vamos começar, meus irmãos. Eu quero que vocês observem aí a aliança inútil que homens perversos fizeram contra Gibeão e contra Josué. Sempre que os pecadores, perversos, incrédulos, malignos, se unem em seus planos para derrubar os filhos de Deus, eles se frustram. Vocês concordam comigo? Vocês lembram lá dos amigos, que na verdade não eram tão amigos assim de Daniel, que armaram uma cilada para ele? Vocês sabem o que aconteceu no final das contas, né? Ele foi poupado, mas os amigos traíras foram devorados. Vocês se lembram do que aconteceu com os amigos de Daniel, aqueles que eram amigos mesmo?
É sempre assim, meus irmãos, quando homens incrédulos, perversos e maus se unem para, de alguma forma, atentar contra a vida dos filhos de Deus, Deus graciosamente não só protege os seus filhos, mas Deus também acaba punindo o malfeitor. E aqui, meus irmãos, no texto bíblico, aí nos versículos 1 e 2, nós percebemos como aquilo que Deus faz sempre produz um efeito assim surpreendente, até mesmo na vida do pecador. O texto bíblico diz que Adoni-Zedeque, ele era rei de Jerusalém. É a primeira vez que você vai encontrar a palavra Jerusalém na Bíblia. É aqui. Ela é citada antes, mas não pelo nome Jerusalém. Aqui está a primeira vez. E Adoni-Zedeque era o rei de Jerusalém. E o texto bíblico diz que ele ali reuniu alguns homens, porque ele estava com medo. Diz aí, meus irmãos, o versículo 2, que ele temeu muito. Ele estava desesperado, ele estava angustiado. Ele soube que Josué, juntamente com seu exército, havia conquistado, destruído Jericó. Ele soube que Josué, com seu exército, havia conquistado, destruído a cidade de Ai. Ele soube que os gibeonitas, um povo valente, havia firmado uma aliança com Josué e com os israelitas, e por isso Adoni-Zedeque temeu, porque ele disse: está chegando a minha vez. Eles estão se aproximando, estão às portas, o meu fim está próximo. E por isso, na angústia, no desespero, ele decidiu fazer uma coligação inútil, né, entre alguns reis amorreus. Está aí nos versículos 3 a 5, essa coligação que ele fez. Os comentaristas dizem que o nome Adoni-Zedeque, esse nome estranho, né, significa meu Senhor é justo. Mas Adoni-Zedeque, primeiro, ele não fazia muito jus ao seu nome, né? E também vamos pensar aqui, quem era o senhor desse rei incrédulo pagão? Talvez fosse Moloque, Baal ou algum outro falso deus. O seu reinado, diz o texto bíblico, era em Jerusalém. E Jerusalém, meus irmãos, era de certa forma o centro ali na terra dos amorreus. Depois Jerusalém veio a se tornar a capital da terra de Canaã. Era uma cidade muito importante. E esse rei perverso, ele considerou aí, né, que a aliança que os gibeonitas haviam feito com Josué e com os israelitas tinha sido uma traição. Ele falou: não, isso é muito ofensivo. Ele ficou inconformado com aquela aliança que os gibeonitas fizeram com Israel, até mesmo porque Gibeão fazia parte ali, né, do grupinho, né? Gibeão fazia parte, era uma das nações pagãs que habitavam a terra de Canaã, e Adoni-Zedeque considerou aquele ato uma traição, e por isso ele estava decidido a conquistar novamente os gibeonitas, e ele reuniu então ali, diz o texto bíblico, mais 4 reis, e eles juntos então decidiram atacar e conquistar novamente a cidade de Gibeão. Na verdade, a intenção dele não era apenas reconquistar ou conquistar Gibeão, mas era fortalecer, né, as bases ali do seu reinado, daquela terra, para que eles pudessem resistir aos israelitas, para que eles pudessem vencer os israelitas. Foi por isso que ele fez essa aliança com esses reis perversos para invadir e reconquistar a cidade de Gibeão. Mas foi um propósito inútil, que ninguém pode, de fato, se levantar e prevalecer contra os filhos de Deus, quando os filhos de Deus estão vivendo para a glória de Deus. Veja, então, o que acontece a partir do versículo de número 6. Veja o que os homens de Gibeão fizeram. Os homens de Gibeão estavam lá, tranquilos, na sua cidade, eles tinham firmado uma aliança com o povo de Israel, e de repente eles olham ali, né, para fora dos muros da cidade, e eles percebem que a cidade está sendo sitiada. 4 reis, 4 exércitos unidos, e eles perceberam que a situação era muito delicada.
E eles disseram assim, versículo 6, os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal, era onde Josué estava, mais ou menos 30 quilômetros dessa cidade chamada Gibeão. Ele disse assim, não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. E aqui eu fico pensando, Josué estava em Gilgal, com o seu exército, com o seu povo, as coisas estavam caminhando bem, e de repente chega esse pedido de ajuda. Mas esse pedido de ajuda vem dos gibeonitas. Os gibeonitas haviam enganado Josué. E humanamente, meus irmãos, olhando para o texto bíblico, era uma boa oportunidade, ou uma perfeita oportunidade para Josué se livrar dos gibeonitas. Era uma boa oportunidade para ele dizer assim, vocês me enganaram lá atrás, vocês mentiram para mim, agiram com falsidade, fizeram com que eu estabelecesse uma aliança com vocês, pois bem, agora se virem. Então, Josué poderia dizer assim, olha, não posso fazer nada por vocês, afinal vocês me enganaram e o que vocês merecem é exatamente isso. Poderia ter entregue aquele povo à vontade daqueles reis amorreus. Josué poderia simplesmente cruzar os braços, poderia não fazer nada e deixar que os gibeonitas fossem ali conquistados e destruídos por aquele rei. Mas ele não fez isso, meus irmãos. Josué aqui ele vai ajudar aquele que era o inimigo. Josué ele não deixou os gibeonitas na mão. Não. Josué tomou uma atitude, e uma atitude muito nobre e correta. Josué foi ao encontro dos gibeonitas para ajudá-los. Sabe por quê? Porque Josué havia estabelecido uma aliança com aquele povo. Aquele povo não era o povo de Deus, mas Josué estabeleceu uma aliança. Josué deu a sua palavra àquele povo diante do Senhor. E quando um homem dá a sua palavra, ele deve manter a sua palavra. Ele não deve voltar atrás na sua palavra. Josué deu a sua palavra e por isso ele não queria quebrar a sua palavra. Ele havia estabelecido uma aliança, ele não podia quebrar a aliança. A aliança estava firmada. Então não era uma opção deixar os gibeonitas serem consumidos por aqueles exércitos. Josué enxergou, meus irmãos, naquela batalha, algo que às vezes nós não enxergamos. Josué enxergou naquela batalha uma grande oportunidade, aquilo que talvez nós às vezes olhamos e pensamos assim, nossa, aqui só há problema, só há confusão, aqui o inimigo é muito grande, aqui o desafio não dá para ultrapassar. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e para as nossas lutas dessa forma, mas Josué encara de forma diferente. Josué olha para aquela realidade, um imenso exército cercando a cidade de Gibeão, ele olha para aquele desafio como uma oportunidade. Ele percebeu, meus irmãos, pela fé, que ele poderia vencer não um rei de cada vez, ele percebeu que ele poderia vencer 5 reis numa única tacada. Ele conseguiu perceber que, na realidade, aquele momento aparentemente tão difícil, mover o seu exército para conquistar um exército tão grande, tão forte, ele percebeu, meus irmãos, que tudo aquilo era fruto da providência e do cuidado de Deus. Ele percebeu que entrar naquela batalha, na verdade, seria uma grande oportunidade para avançar na conquista. Às vezes nós olhamos para algumas situações apenas como o problema em si. E às vezes é necessário a gente parar, refletir, buscar a Deus e começar a enxergar, mesmo nas dificuldades, oportunidades que Deus nos concede. E o que aconteceu quando Josué decidiu fazer o que era correto? Porque você precisa decidir fazer o que é correto. Aconteceu algo maravilhoso. O versículo de número 8
diz assim, olha o versículo 8. Disse o Senhor a Josué. Viu, hein? Deus fala com o seu servo. Deus fala com a sua serva. Deus fala com o seu povo. Quando o seu povo está comprometido com Ele, comprometido com a palavra dEle, comprometido com a aliança. Isso é tão bonito porque Josué fala assim, olha, eu vou socorrer esse povo. E naquele contexto Deus diz assim, Josué, a palavra do Senhor foi, não os temas, não tenha medo, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles poderá te resistir. Que maravilha, né? Josué decidiu, meus irmãos, ele disse, olha, tudo bem, eu vou. Diz o texto bíblico, versículo 7, então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os seus valentes. Eu vou fazer aquilo que compete a mim, eu vou manter a minha palavra, eu vou manter a aliança, eu vou seguir nessa direção, e exatamente nesse contexto, Deus diz a Josué, Josué, servo obediente, olha, você está indo para essa batalha, não tema aquele povo. Aquele povo parece ser grande e forte, mas aquele povo não poderá te resistir. Eu entreguei cada um deles nas tuas mãos. Havia razões para Josué temer aquele povo? Os 5 reis? Sim, havia. Eles estavam unidos, eram fortes. Mas ele recebeu esse encorajamento do Senhor. Veja aí na sua Bíblia, capítulo 1, aqui no livro de Josué, versículo de número 5, o que diz? Josué está no início das suas campanhas. Deus diz, capítulo 1, versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Versículo 9, não te mandei eu, Josué, ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Veja o capítulo 6, ainda do livro de Josué, o que está escrito aí no versículo de número 2. A promessa de Deus, está escrito assim, então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, seu rei e seus valentes. E vai mais um pouquinho para frente, meus irmãos, capítulo 8, versículo 1, disse o Senhor a Josué, não temas nem te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe, e no caso aqui ele iria conquistar a cidade de Ai. Deus por muitas vezes disse isso a Josué. Josué, não temas. Josué, não temas. Josué, não temas. Você vai para a guerra, o exército inimigo é forte, não temas. Isso é muito bonito na Escritura, por quê? Porque Deus, Ele sempre encoraja, levanta, renova, fortalece o seu povo por meio da sua palavra. Sempre, meus irmãos. Deus sempre se utiliza da sua palavra para nos encorajar, e Ele nos encoraja com a sua palavra, Ele nos encoraja com as suas promessas. Ele nos renova, Ele nos consola, principalmente quando você está passando uma fase da vida em que alguma coisa está ameaçando a sua paz. Você está sendo ali ameaçado, né?
Você está diante ali, talvez diante de um grande exército de provação. Deus é gracioso, bondoso, misericordioso, nos consola, nos levanta, nos encoraja, nos coloca para frente por meio da sua palavra. Sempre por meio da sua palavra. Foi o que ele fez com Josué. E veja então, irmãos, o que aconteceu. Versículo 9. Deus garante a vitória e Josué começa então a caminhada. Versículo 9 diz assim: Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. Josué, meus irmãos, ele reuniu seus homens valentes e saiu de Gilgal em direção a Gibeão. Mais ou menos 30 quilômetros, a noite inteira caminhando, talvez aí umas 8 horas de caminhada, em direção a Gibeão. Ele queria chegar em Gibeão, assim, bem no amanhecer ali, para pegar os reis inimigos de surpresa. Ele queria pegar aquela coligação de reis de surpresa, e por isso ele caminhou a noite inteira, utilizando assim uma estratégia inteligente, né, para pegar o inimigo ali no início ali da manhã. Eles não esperavam que Josué chegasse tão rápido, não esperavam. Eles foram realmente surpreendidos com a presença de Josué naquela manhã, é o que a gente percebe no decorrer do texto. E aqui nós aprendemos uma outra lição muito importante. Embora Deus tivesse dito a Josué: Josué, é a hora, não temas, eu entreguei. Josué teve, meus irmãos, que reunir os valentes, reunir o seu exército e sair para uma caminhada de 30 quilômetros. E não era um local de fácil caminhada, era um local difícil. Era a região montanhosa. E lá está Josué, com o seu exército, caminhando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, em obediência à palavra de Deus, confiando na promessa de Deus, fazendo aquilo que de fato era a vontade de Deus. E o que a gente percebe é que Josué foi um homem que caminhou em todo o tempo pela fé. Josué caminhou pela fé, e o caminhar pela fé, meus irmãos, envolve obediência. Caminhar pela fé envolve ação. Caminhar pela fé envolve sairmos do nosso lugar e irmos para um outro lugar. Foi o que Josué fez. Confiante, ele seguiu com o seu exército, de Gilgal até Gibeão, a noite inteira caminhando, caminhando, caminhando. E o que aconteceu, meus irmãos? Versículo 10. O Senhor, quando Josué chega ali, né? O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon. E os derrotou até Azecá e Maquedá. Quando o exército de Josué chegou lá em Gibeão, presta atenção, Gibeão está ali cercada. Muitos e muitos soldados. Quando Josué chega em Gibeão, aqueles soldados, aquele exército inimigo, eles ficaram assim meio que apavorados. Eles falaram: nossa, tipo, eles já chegaram, eles já estão aqui. Josué chegou, tem muita gente com ele. Eles conquistaram Jericó, conquistaram Ai, e agora eles estão aqui. Eles estão aqui para proteger os gibeonitas. O que nós vamos fazer? E eu fico pensando, meus irmãos, que Josué, com o seu exército, eles estavam cansados. Eles estavam exaustos. Você já imaginou caminhar uma noite inteira? Eles estavam quebrados. Talvez famintos. Eles precisavam, na verdade, não de uma guerra. Eles não precisavam de uma batalha. Eles precisavam, na realidade, descansar. Sabe quando você diz assim: estou precisando de descansar. Estou precisando de dar umas férias. Estou precisando dar uma relaxada. Aqui está Josué com o seu exército, caminharam a noite inteira e chegaram lá, em Gibeão, e precisavam batalhar. Pegar na espada. Partir contra o inimigo. E aqui está exatamente a beleza do texto.
meus irmãos, porque quando nós estamos prostrados, cansados, quebrados, quando a gente está desanimado, o Senhor Deus graciosamente vem, Ele renova as nossas forças, como diz o texto de Isaías. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. E aqui nós vemos exatamente isso. Josué está ali e fala assim, e agora? Aí o texto bíblico diz que Deus conturbou o exército inimigo. A ideia é que Deus provocou uma grande confusão no exército inimigo. Eles ficaram meio atordoados, olharam e falaram, nossa, eles já estão aí, o que nós vamos fazer? Eles ficaram completamente atordoados. O plano perfeito e infalível de Deus entra em ação. Os inimigos surpreendidos, conturbados pelo Senhor, uma grande confusão foi estabelecida ali, e os israelitas, meus irmãos, entraram na batalha. E eles venceram o inimigo. Agora você percebeu que embora os israelitas tenham sacado a espada e conquistado ali aqueles inimigos, o texto bíblico diz assim, que o Senhor os feriu com grande matança, o Senhor. Depois diz assim, o Senhor os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-horon, e o Senhor os derrotou. Mas aí a pergunta é, foi o Senhor ou foi o exército de Israel? Foi o exército de Israel, mas foi o exército de Israel na força, na dependência e na graça do Senhor. Alguns desses inimigos, diz o texto, conseguiram fugir, escapar, e aí o texto diz assim, que Deus mandou uma chuva de pedras de granizo. Então você imagina aquele exército correndo e aquelas pedras, grandes pedras, foram caindo, né? As pedras não caíam sobre o povo de Deus, sobre o exército de Israel, mas as pedras caíam sobre o exército inimigo. As pedras enormes ali, né? Caindo. Deus, meus irmãos, Deus moveu o céu para proteger o seu povo. Deus mandou do céu as pedras. E às vezes a gente olha para a nossa vida e fala assim, será que Deus vai cuidar de mim? Será que esse Deus realmente é providente? Será que a minha vida está segura nos braços do Senhor? Será que a minha próxima semana, os próximos meses, os próximos anos, será que eu vou continuar por aqui? Será que Deus tem zelo pelo seu povo, meu irmão? Claro que tem. O texto bíblico diz que Deus mandou pedras para proteger o seu povo, e para que o seu povo conquistasse o inimigo. E assim o texto diz que morreram pela chuva de pedras, mais do que os mortos pela espada. Quem feriu, meus irmãos, os amorreus nessa batalha? Foram os israelitas? Sim, mas eles feriram os amorreus na dependência total do Senhor. E por isso o autor bíblico ele atribui a vitória não aos israelitas, mas atribui a vitória ao Senhor. O Senhor concedeu a vitória, porque a vitória, meus irmãos, a vitória sempre pertence ao Senhor. No final das contas, nós saímos, nós lutamos, nós batalhamos, mas no final é sempre Ele que vence por nós. Fazemos a nossa parte de forma responsável, mas é sempre Ele que vence por nós. Não podemos cruzar os nossos braços passivamente, né, e ficarmos esperando que as coisas aconteçam, mas quando nós estendemos os nossos braços, as nossas mãos, partimos para a batalha e partimos para a luta. E eu digo aqui, a luta contra o pecado que nos assedia, a luta contra as tentações, a luta contra o desânimo quando passamos por provações, a luta nas dificuldades financeiras, quando nós partimos para a luta contra o inimigo número 1 das nossas almas, que é Satanás, diz a Escritura, quando nós partimos para a batalha, quando nós partimos para a luta, meus irmãos, não tenha dúvida que nós saímos vitoriosos, mas sempre na dependência de Deus. É porque Deus está presente que nós vencemos e não caímos, porque é Ele que garante todas as vitórias em nossa vida. Agora, veja aí, versículos 12 a 15, o que aconteceu
Josué ele fez um pedido. Então imagina que Josué está com seu exército, ele está conquistando ali aqueles 5 reis, está avançando, e Josué está feliz. A vitória está chegando. Os gibeonitas estão livres, Gibeão está livre, e ainda essas 5 cidades agora, né, posso dominar sobre tudo. Ele estava na batalha, e aí acontece uma coisa muito interessante. Diz assim o versículo 12: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Aqui está o terceiro grande milagre no livro de Josué. Primeiro milagre, o Rio Jordão se abriu. Segundo milagre, alguém se lembra? Ninguém se lembra? As muralhas se ruíram. E aqui está o terceiro e último milagre, grande milagre, diz que o sol, ele se deteve. Josué estava preocupado, o sol estava passando, né? Ele estava preocupado. Estava preocupado porque caso o sol realmente, se o sol, qual é a palavra? Obrigado. Se pusesse. Ok. O que iria acontecer naquele entardecer sem sol? Ia chegar a escuridão e a batalha seria adiada. O inimigo, ele iria se reorganizar. A situação ficaria mais difícil. Então, quando Josué percebeu a possibilidade do sol se pôr, ele fez uma oração. E essa oração, meus irmãos, foi muito audaciosa, né? Muito audaciosa. Josué fez um pedido audacioso. Senhor, eu preciso, Senhor, de pelo menos mais umas 12 horas aí. Porque eu tenho que derrotar todo mundo, Senhor. Então eu preciso de pelo menos mais 12 horas. Por favor, multiplica esse dia. Me dê mais 12 horas, Senhor. 12 horas vai ser o suficiente para eu conquistar definitivamente o inimigo. Às vezes eu tenho vontade de fazer esse pedido para Deus, sabe? Às vezes não falta tempo durante o dia, você fala assim, tem tanta coisa para fazer, nossa, olha o horário, olha, tanta coisa para fazer, Senhor, por favor, multiplique as horas do dia, né? Pelo menos mais umas 4, 5 aí já são suficientes para fazer tudo que eu preciso fazer. Meus irmãos, não adianta fazer isso, tá bom? Não vai acontecer. O propósito é outro, e aqui o propósito era outro. Josué fez o seu pedido para que o Senhor estendesse o dia, e o Senhor Deus, ele estendeu aquele dia. Diz aí os versículos 13 a 15, ao final aí do texto, diz assim: E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. É um texto muito bonito, o sol se deteve, a lua parou. E os israelitas? Eles aproveitaram. Tem tempo, dá tempo, vamos lá. E eles, conquistaram o inimigo, né? Mais 12 horas de trabalho ali, pelo menos, diante daquele evento sobrenatural. Josué até disse que o evento ele foi tão espetacular que ele está registrado não apenas aqui no livro de Josué, mas também foi registrado no livro dos justos. O livro dos justos não é um livro bíblico, meus irmãos. Alguns dizem que era um livro assim que contava as crônicas das batalhas de Israel. Era um livro utilizado também naquela época para registrar os grandes feitos. E o feito foi tão extraordinário que o feito foi registrado não apenas por Josué no seu livro, mas o feito foi registrado também no livro dos justos. Diz aqui a passagem bíblica. E essa passagem, ela tem sido alvo de grande polêmica, né, e questionamento, sempre foi por muitos daqueles que são inimigos da fé. Muita gente questiona esse texto aqui, principalmente aí os inimigos da fé, porque eles dizem assim, olha, a Bíblia, esse livro aí que você tem na sua mão ou no seu celular, a Bíblia contém muitos erros, não dá para confiar não. Esse livro aí não é um livro confiável. E esses críticos, meus irmãos,
eles dizem assim: olha, a Bíblia diz um absurdo. A Bíblia diz que o sol se deteve. Olha só que erro, né, grotesco. Como assim o sol se deteve? Isso é impossível. Nós sabemos, né, meus irmãos, que é a Terra que está em movimento ao redor do Sol e ao redor de si mesma. Aprendemos isso, né? Movimento de rotação, translação. Então, é a Terra que está em movimento, não é o Sol que está em movimento. O Sol está parado. Embora alguns cientistas modernos dizem que o Sol, na verdade, não está totalmente parado, ele se move um pouquinho. Mas os críticos da Sagrada Escritura, meus irmãos, críticos liberais, eles dizem assim: nós não podemos acreditar num livro que apresenta uma visão assim científica equivocada. Como pode a Bíblia dizer que o sol parou? O sol está parado. Mas há uma resposta muito simples, meus irmãos, que explica a passagem bíblica. Primeiro, até hoje, e até os cientistas dizem isso, né? Quando nós vamos falar acerca do dia e do entardecer, nós usamos que expressão? O sol está o quê? Nascendo, ou o sol está se pondo. Não é isso que nós dizemos? A gente olha para o céu e a gente tem a impressão de que o sol está o quê? Em movimento. Quando eu e você somos o referencial, e nós somos o referencial no sentido de que estamos nessa terra, não estamos lá em cima, então a gente tem a sensação, a impressão real de que o sol está o quê? Em movimento, saindo de uma extremidade a outra extremidade. Um outro ponto importante é que a Sagrada Escritura, ela não é, vamos colocar assim, ela não é um livro científico, meus irmãos, não é um livro científico, e ela não se propõe dar detalhes assim do mundo natural dentro de uma visão científica, ou mostrando em detalhes como cientificamente as coisas funcionam. Então a Escritura, quando fala acerca desses fenômenos assim, né, sobrenaturais, e aqui nesse caso, naturais, o céu, o sol ali parando, né, se detendo, quando a Escritura fala acerca desse tipo de fenômeno, ela está falando do ponto de vista do observador. E do ponto de vista do observador, no caso, do ponto de vista de Josué, do ponto de vista dos israelitas, o sol realmente parou. Nós sabemos, né, como as coisas funcionam, mas do ponto de vista de Josué e dos israelitas, o sol se deteve. Aí você pergunta assim: pastor, mas o que aconteceu de fato? Porque a gente sabe que o sol não parou, né? Porque é a terra que está em movimento ao redor do sol. E como que a gente explica isso? Meus irmãos, se Deus não podia parar o sol, vamos colocar assim, porque o sol está parado, e é a terra que está em movimento, o Senhor Deus, Ele poderia e pode, muito bem, segurar a terra e o universo nas suas mãos. Você, não, aí é demais. Meu irmão, presta atenção. Deus existe. Ele criou esse universo. Ele criou esse universo. Ele criou cada detalhe desse universo. Ele criou as leis que regulam esse universo. A Terra só está onde está e só tem esse movimento de rotação que tem porque Deus mantém a Terra assim. Deus é Deus. E se Deus decidiu de alguma forma segurar a terra em suas mãos, de um modo sobrenatural, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. Então isso não seria, meus irmãos, assim, um problema para Deus, entendeu? O sol parou, passou. Isso não seria um problema para Deus. É um problema para mim, para você. Mas para Deus não, porque Ele é o Criador do universo e Ele pode fazer todas as coisas. Sabe quando você vê o teu filho fazendo algumas coisas que você fala assim, isso não tem sentido, mas ele faz? Dentro do mundo dele, vou dar um exemplo aqui. Teu filho tem um bichinho lá. Vamos colocar assim, teu filho tem um cachorrinho, né?
Aí ele pega o cachorrinho e ele faz assim, olha o meu cachorrinho, está voando. O cachorro voa, meus irmãos? Voa? Não voa. O cachorro não voa. Não, se você encontrar algum cachorro que voa, é só você jogar ele da janela. O cachorro não voa. E às vezes ele pega os brinquedinhos dele, né? Os brinquedinhos de plástico ali, e ele começa a brincar, e ele faz isso, faz aquilo. Aquele é o mundo dele. Ele faz o que ele quer. Ali o cachorro voa, ali o bonequinho voa, ali o carro voa, ali tudo acontece. No mundo imaginário dele, tudo acontece, porque ele está no controle de tudo aquilo. Presta atenção, Deus é Deus. Deus é Senhor. Deus olha para a terra, para o universo de uma forma, eu diria até assim, eu fiz essa comparação, mas ele olha mais ou menos assim, tudo é muito pequeno, tudo é minúsculo. Deus é eterno, imensurável. Nem o céu, nem os céus dos céus pode conter a grandeza de Deus. Deus é imutável. Deus é onipresente, está em todo lugar. Deus é Senhor da criação. Então, é como aquela história, né? Eu vi uma história que um pregador contou. Ele disse o seguinte, né? Que o Pedrinho estava na sala e a professora falou assim, Pedrinho, olha, eu sei que você vai na igreja, você acredita na Bíblia aí, mas é o seguinte, Jonas não foi engolido pelo peixe. Porque a baleia, ela tem uma garganta muito pequena, não passa ali. Então, Pedrinho, o que a Bíblia diz acerca de Jonas, que ele foi engolido pelo grande peixe, esquece. Isso não é verdade. Aí o Pedrinho respondeu assim, professora, se a Bíblia disser que Jonas engoliu a baleia, eu acredito. Se Deus disse que o sol parou, de alguma forma Deus fez com que aquele dia se estendesse. Deus criou, meus irmãos, todas as coisas do nada. Então, segurar a terra não seria um grande problema. E eu quero concluir aqui, então, deixando algumas lições para a nossa vida. A Bíblia, ela não é um livro de histórias apenas, e o livro de Josué também não é um livro apenas de histórias, há muitas lições. E eu quero aqui deixar algumas lições para a sua vida, para a minha vida nessa noite. A primeira lição, meus irmãos, é que essas batalhas aqui, espetaculares, né? Por exemplo, essa que acabamos de ler, essas batalhas espetaculares, esses atos soberanos de Deus, revelam que a vitória, a conquista, sempre pertence a Deus, sempre está nas mãos de Deus. E eu digo o seguinte, em tudo, absolutamente tudo. Veja que o apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 a 57, graças a Deus que nos dá o quê? A vitória por meio de Jesus Cristo. Ele está falando sobre a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a gloriosa ressurreição. A vitória, meus irmãos, sempre pertence a Deus. Se você caminha com Deus, então você é um cristão vitorioso. E quando eu falo vitorioso, eu estou me referindo a uma vida em que você tem a mais plena certeza de que a glória te aguarda. É uma vida segura, é uma vida certa. O Deus da Escritura é o Deus que nos concede sempre a vitória. Se você olhar aí na sua Bíblia, o Salmo de número 44, veja o que diz o versículo de número 3, Salmo de número 44. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor, Salmo 44, versículo 3. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhe deu vitória, e sim a tua destra, e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o rei, tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó.
Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, e em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Esse é o nosso Deus. É Ele que nos concede a vitória. A segunda lição, meus irmãos, que aprendemos aqui por meio dessa batalha, diz respeito à superioridade de Deus em relação aos deuses pagãos. Adoni-Zedeque, ele certamente recorreu aos seus ídolos, Baal, Milcom, Moloque. Ele recorreu aos seus ídolos, aos seus deuses, à sua idolatria. Ele amava e confiava em tudo aquilo, mas ele saiu derrotado, porque aqueles deuses, na verdade, eram falsos deuses, não eram deuses, eram invenções de homens. Passagens como essa, meus irmãos, trazem ao nosso coração a certeza de que estamos servindo o verdadeiro Deus. Nós confiamos no verdadeiro Deus. A nossa esperança está no verdadeiro Deus. Não tenha dúvida, nós podemos confiar plenamente nesse Deus vivo e verdadeiro, esse Deus que enviou o seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário e para nos conceder, por meio da cruz, a maior de todas as vitórias. A vitória contra o pecado, a vitória contra Satanás. E assim ele nos torna herdeiros da vida eterna. A terceira lição, meus irmãos, que aprendemos com essa história, diz respeito à fidelidade de Deus. Sabe, quando a gente lê o livro de Josué, a gente percebe assim, nossa, como Deus é fiel à sua palavra e à sua aliança. Por que Deus concedeu vitória a Josué? Por causa da aliança, por causa do pacto. Deus é fiel, meus irmãos, e Ele é fiel à sua aliança, a aliança estabelecida com o seu povo por meio de Jesus Cristo. Lembrem-se daquela passagem em que o apóstolo Paulo diz que nada, lá em Romanos capítulo 8, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí você pergunta, por que nada vai me separar do amor de Deus? Por causa da aliança. Você tem uma aliança eterna, é um vínculo eterno. É uma aliança inquebrável, é uma aliança invencível. Você está conectado eternamente ao teu Salvador. Isso tem que trazer paz, mesmo no tempo da guerra. E a quarta lição, e última, que aprendemos com essa passagem, é que Deus sempre está no controle da história, e Deus sempre faz com que todas as coisas concorram para o bem do seu povo. Josué, ele cometeu um erro quando fez uma aliança com os gibeonitas, mas no final das contas, Deus conduziu até mesmo os erros de Josué. Quando, irmãos, nós reconhecemos os nossos erros, admitimos os nossos erros, Deus graciosamente acaba conduzindo todas as coisas e até mesmo os nossos erros para o nosso próprio bem. Eu sei que isso soa estranho, mas Deus faz isso, Ele transforma em bênçãos, meus irmãos, os erros e os vacilos que cometemos em nossa vida, desde que reconheçamos esses erros e esses vacilos. Ele é bondoso em transformar o mal em bem. Lembram-se de José do Egito. Foi isso que Deus fez. E eu concluo, então, dizendo o seguinte: nós vivemos um tempo onde o individualismo, é muito forte. E como eu disse nessa manhã, a teologia do coaching gospel, você pode, você consegue. Olha, se ninguém te atrapalhar, você vai ser invencível, você vai chegar lá na frente, você é o melhor. Esse tipo de teologia é falsa. Meus irmãos, nós somos tentados a viver, como se assim, o nosso poder fez. Com o nosso poder nos tornamos o que somos. O nosso poder fez com que a gente conquistasse esses bens. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e olhamos para o espelho da nossa vida e até somos tentados a pensar, isso aqui, quer dizer, viu?
Ó, foi fácil não. E com isso eu não estou dizendo que a gente não conquista coisas como fruto do trabalho. Mas o que eu quero, na verdade, enfatizar, meus irmãos, é que às vezes nós superestimamos o nosso poder e de repente nós esquecemos que tudo vem das mãos de Deus. Se você é quem você é, se você tem quem você tem, se você conquistou o que você conquistou, isso tudo é fruto da graça. Se Deus resolvesse retirar da sua vida, por alguns segundos a graça dele seria suficiente para que você caísse, se esborrachasse, se quebrasse todo. É Deus que te mantém, é Deus que te sustenta. Então tome cuidado às vezes com aquele tipo de frase. Tem muita frase de efeito que as pessoas utilizam hoje, né? Às vezes nas redes sociais, né? Tome cuidado. Tudo é fruto, meus irmãos, da graça, do amor, da bondade de Deus. Não se esqueça que tudo vem de Deus. O povo de Israel, depois que conquistou Canaã, sabe o que aconteceu? Se esqueceram de Deus. Deus deu vitória. Sabe quando você chega lá no topo, fala assim, eu cheguei aqui no topo. Ô Senhor, eu não sei o Senhor onde ele está, não sei. Eu devo ter deixado o Senhor em alguma parte aí. Jesus deve ter ficado pelo caminho, eu esqueci. O povo de Israel chegou lá no topo, prosperidade, estava bem. O texto bíblico vai dizer, eles se esqueceram do Senhor. Eles chegaram a adorar outros deuses. Veja como isso é sério. Nunca se esqueça que tudo vem das mãos de Deus. E eu termino com uma palavra de encorajamento para todos aqueles que estão enfrentando aí uma coligação de problemas. Porque talvez você entrou aqui e falou, pastor, você falou da coligação dos reis. Eu estou enfrentando uma coligação de problemas. Parece que, talvez na última semana, no último mês, parece que houve uma coligação, várias áreas, né? Vários problemas ao mesmo tempo. Em várias áreas diferentes. Parece que veio uma coligação, pastor. Esperava uma coisa, depois veio 2, 3, 4. Está complicado, pastor, está difícil. E o que Deus diz a você nessa noite é, meu irmão, não temas, não temas, não temas. Eu sei, meus irmãos, que às vezes pode parecer assim que tudo está fora do controle. Mas Deus está no controle. E Deus fará com que tudo coopere para o teu bem. Feche os seus olhos. Pai, nós olhamos para a Tua palavra e percebemos, ó Deus, quão poderoso, gracioso e misericordioso o Senhor é. E nós estamos aqui, ó Deus, nesta noite para Te agradecer e para reconhecer que tudo vem das Tuas mãos. Ó Deus, nós Te louvamos porque o Senhor nos mandou o melhor e mais precioso presente do Teu reino. O Senhor nos enviou o Teu único Filho, Jesus Cristo, para vencer a maior de todas as desgraças, a pior de todas as batalhas lá na cruz. E lá na cruz Jesus Cristo venceu o pior inimigo. Ele conquistou a herança eterna. Ele conquistou para nós o direito de entrarmos na Canaã celestial. Pai de amor, abençoa o teu povo nesta noite. Abençoa a tua igreja nesta noite. Fortalece a fé dos teus filhos nesta noite. Ó Deus, que aprendamos com histórias como essa, o quão grande, poderoso, maravilhoso o Senhor é. Que jamais duvidemos, Pai, das tuas promessas. Abençoe, ó Deus, a tua igreja. É o que lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos